veio agora para esse mundo online, né? Infelizmente, a gente tem que usar PPT, não podemos fugir disso para a comunicação ficar mais fluida. Estávamos conseguindo fugir disso no ao vivo, mas nesse online a gente vai ter que ir para essa linha. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, mas fiquem à vontade, é bate-papo realmente, é uma troca. Deixa eu ver, vamos ver. Apresentar a tela inteira, permitir. Vocês estão vendo a tela? Sim. Show. Sim. Então, deixa eu pôr em apresentar. Vamos ver se vai. E agora? Vem a apresentação? Sim. Show. Então, tá. Então, assim como a gente já falou, a gente trouxe aqui um conteúdo voltado por Labs de inovação, que é a nossa forma de trabalho hoje, né? Minha e do Henrique em parceria, porque a gente vem aí numa trajetória em conjunto, eu trazendo essa parte de metodologias e gestão da inovação, e ele trazendo toda essa parte de incentivos fiscais, mas com um olhar muito estratégico para o incentivo fiscal. Então, a gente deu o nome a isso de Labs de inovação, que hoje já é uma prática, né, uma forma das empresas de trabalharem a inovação internamente. Então, aqui os quem somos, a gente não vai mais perder tempo nisso, né? Só reforçando e-mail, Instagram das nossas empresas. Innovative Leaders é um movimento que eu fundei junto com uma especialista em liderança para trabalhar a inovação com esse viés de liderança, porque a gente percebeu, né, aí nessa nossa década de trabalho e inovação, o quanto os líderes boicotam a inovação intencionalmente ou não. Então, caso queiram acompanhar alguns conteúdos específicos, bem interessante. Aqui também os e-mails do Henrique, Instagram da Leme, enfim, para acompanhar. Bom, então vamos ao que nos interessa aqui, né? A nossa missão, né, em conjunto, ao trabalhar a inovação e essas formas de resultado, ela é muito clara, né? Então, se fosse resumir tudo que a gente vai trazer para vocês, seria essa primeira frase, né? A gente trabalha diariamente com esse propósito de tornar a inovação autossuficiente nas empresas, né? E, claro, com isso a gente consegue criar esses ecossistemas vivos dentro e fora das empresas, né? Por isso a gente tem aí também a parceria com o PTI, por exemplo, mas sempre focado em resultado. Por que o autossuficiente, né? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, né, quando uma empresa tradicional, né, que não é de uma natureza inovadora, mas as tradicionais que precisam fazer inovação, elas têm qualquer balanço, né, no seu resultado, a primeira coisa que tende a se cortar é esse horizonte 2 e 3, é a inovação. E a gente sabe que isso está errado, mas que na prática, né, é o que tem para fazer. Mas se a gente consegue tornar a inovação autossuficiente, ela tem um valor maior estratégico e ela não é a primeira coisa a ser cortada no momento intenso de crise, e com isso ela garante a perpetuidade da empresa. Então, a nossa mensagem é clara, é tornar a inovação autossuficiente. E aí a gente vai trazer um pouquinho também dos porquês, né? E como que a gente vem trabalhando isso, que é o que a gente vai apresentar aqui para vocês. A gente até vai abrir bastante, assim, a nossa metodologia, o nosso conceito de trabalho, porque realmente é uma missão que vocês saiam daqui podendo colocar em prática também um pouco desse nosso mindset, desse nosso propósito, dessa nossa metodologia. Aí, para começar, né, e trazer esse problema que a gente resolve, eu trago essa frase, e até a gente usa 94%, porque é uma média, porque aqui temos bastante pessoas que estão nesse meio de inovação, e vocês sabem que a gente recebe bastante pesquisas, né? Da McKinsey, da ACE, da própria Harvard Business Review. E eu peguei as pesquisas do último ano e fiz uma média. Bom, a média, né, nos mostrou que 94% dos executivos no mundo estão insatisfeitos com o desempenho da sua empresa com relação à inovação. Aí, o Henrique e eu, a gente conversa muito sobre isso, né? Porque a gente tem esse objetivo de tornar a inovação autossuficiente, então a gente quer que os líderes estejam satisfeitos com a inovação. A gente foi entender por que isso é um problema hoje, né? E a gente trouxe aqui alguns para listar para vocês, e eu imagino que vocês vão se identificar com alguns. O primeiro mostra
que os líderes eles estão insatisfeitos e a inovação não vem trazendo resultado nas empresas. O primeiro ponto é a inércia empresarial, né? Então, assim, os líderes eles investem nas melhores tecnologias, eles investem na melhor infraestrutura, até time, mas eles esquecem que, como um todo, né, a gente precisa vencer a inércia empresarial de uma forma sistêmica. A gente precisa vencer rotinas e rituais que se focam em inovação e que ainda se mantêm nas empresas. A gente acaba olhando para um nível longe e esquece do dia a dia, das rotinas, né? Outro ponto que a gente vê que traz essa insatisfação é disciplina. A realidade da inovação, né, ela é dura, ela não é bonita como nos artigos, como os palestrantes de inovação falam, como os vídeos de inovação falam. Ela é dura, ela exige disciplina. E a gente também muitas vezes esquece disso porque acha que é legal, que é bonito, que eu estou fazendo algo, nossa, muito impactante. Tá sim, mas precisa de disciplina. O outro ponto é entender que quem inova não é a tecnologia é meio impulsionador, são as pessoas. Outro ponto que traz essa insatisfação é a falta de clareza do terreno fértil. É entender qual é o terreno que é fértil dentro da minha empresa, em termos de colaboradores, em termos de mercado que a minha empresa pode trabalhar melhor e regar aquele terreno fértil. A gente esquece dessa clareza e acaba investindo em tudo, quando muitas vezes, em termos de inovação, acaba não tendo resultado em nada. Outro ponto é a gestão da inovação. Então, inovação, sim, tem indicadores, inputs, outputs, enfim, é importante medir. E o último ponto, que é o que nos leva ao assunto de hoje, que é a má utilização ou a inexistente utilização de incentivos fiscais. O que leva a eu não olhar tanto para o resultado, a inovação ser algo que pesa no meu budget e muitas vezes eu vou acabar cortando isso numa empresa tradicional, né? Então, esse ponto nos pegou muito e a gente disse, poxa, dá para juntar tudo isso, porque quanto mais eu invisto em inovação, mais eu tenho incentivo fiscal quando a gente fala de lei do bem, e mais eu tenho chance de ter acesso a outras oportunidades, como os editais, financiamentos, subvenção econômica, né? Então, esse é o ponto que a gente toca aqui. Porque quando a gente fala de inovação, Henrique, tu vai me interrompendo aí, tá? Uhum. Qualquer coisa. Porque quando a gente fala de inovação, eu gosto muito dessa imagem, né? Empresas tradicionais, é isso que acontece, né? A inovação, ela vem como um grande vírus que ameaça o status quo, que ameaça aquele funcionamento, né? Então, por isso que a gente vê tantas barreiras, e isso é o nosso dia a dia, lidar com barreiras internas, né, de inovação, controladoria, logística, compras, enfim, essas áreas que compõem, né, que compõem a operação da empresa, né, que trabalham a operação da empresa, elas são áreas que foram criadas para proteger esse core business, para proteger esse sistema imunológico, e a inovação, ela vem para balançar, né? Mas, na verdade, as empresas têm que entender que são dois motores hoje que movem, né? A gente tem esse motor 1, né, que é o presente, que é o que hoje dá resultado para a empresa, que é o que a empresa faz no curto prazo, mas a gente precisa ter esse segundo motor, que funciona por um combustível um pouco diferente, por processos diferentes, por uma gestão diferente, mas que precisa ser trabalhado para que eu tenha mais incentivos fiscais e para que eu tenha melhores resultados com inovação. Porque se eu pegar um processo de inovação e colocar na lógica do motor 1, o meu motor ele não vai dar arrancada, ele não vai seguir e a inovação vai morrer, né? Então, são esses pontos que são importantes. Além disso, a gente não acredita muito, né, em trazendo um pouco da metodologia também, nessa questão de fórmula mágica, né, e de receita pronta. Porque cada empresa, por mais que elas sejam iguais, cada empresa está num diferente nível de maturidade com relação à inovação, e isso também é uma das principais questões que acabam levando ao desgosto, assim, com os resultados de inovação. É entender onde eu estou, para onde eu vou. E quando a gente fala muito do inovar é humano, a gente fala muito disso. A gente, na nossa vida, consegue gerar, né, mudanças positivas e de resultado quando a gente está maduro para, quando a gente está preparado para. E o mesmo acontece com a inovação. Então, esse ponto a gente gosta de trazer bastante e deixar claro assim que não existe essa receita, e sim existe a receita que funciona para o melhor momento que a empresa está, né? A receita customizada para a empresa.
Mas então, né, trazendo assim, trouxe um pouco das nossas inquietações e dos nossos pontos que a gente discute muito no nosso dia a dia. E aí entra a pergunta, né, que a gente se fez ao começar a trabalhar essas questões de inovação com foco em maximizar incentivo fiscal. Quais práticas de inovação a gente poderia utilizar para que as empresas conseguissem, então, maximizar os seus incentivos e, com isso, passassem a trabalhar a inovação de forma contínua, né? Porque esse é o ponto também da inovação autossuficiente. É eu conseguir evoluir a inovação, né? É eu conseguir evoluir continuamente na minha empresa, mais do que inovação, falar de evolução. Né? O contínuo, ele é difícil quando a gente fala de inovação numa empresa tradicional, né? Então, quando a gente tem um incentivo fiscal por trás, eu consigo trazer essa continuidade, porque eu tenho a gestão correta, eu tenho apoio nas maiores fases de incerteza. Então, esse ponto aí é o nosso grande questionamento e a gente sabe dessa dificuldade de trabalhar a inovação de forma contínua, né? Aí a gente foi olhar e refletir muito. Eu gosto muito de refletir sobre a inovação, porque eu acho que a gente às vezes se perde ao pensar o que é inovação, né? Como um todo no mercado. E aí eu gosto muito de olhar as palavras, o significado das palavras. E aí a gente olhou para a palavra ecossistema, né? Então, até essa é a fonte Brasil Escola, assim, do Google, né? Porque a gente ouve muito ecossistema, né? Ecossistema de inovação, ecossistema de startups, ecossistema do Vale X, ecossistema Vale dos Sinos, enfim, a gente ouve muito isso, ecossistema, né? E ecossistema, quando a gente olha até pelo lado biológico, né? É o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente, né? Então, ou seja, é uma junção de conexões, de pontos, são conexões que criam condições para um ambiente, né, funcionar, né? Empoderam um ambiente para ele funcionar. Então a gente pensou, poxa, ecossistema, quando a gente está falando de inovação, e aí temos aqui consultores, né, pessoas que atuam com inovação, a gente ouve muito o ecossistema e a gente pensa para fora, né? A gente pensa, ok, eu quero como empresa me conectar com o ecossistema tal. O que a gente quer trazer é esse viés de ecossistema corporativo interno, né? Porque, na verdade, não é uma pessoa sozinha que faz a inovação, não é uma tecnologia sozinha que faz essa. Então, o primeiro ponto da nossa metodologia aqui é fazer com que todos nós passamos a enxergar a inovação sob esse viés de ecossistema, onde eu preciso de diferentes pontos, de diferentes vidas, de diferentes pontos a conectar para que aquele ambiente seja funcional, né? Para que eu consiga, por fim, gerar o resultado que eu espero. Então, o nosso conceito assim de ecossistema corporativo de inovação é esse. É um conjunto de dimensões que, através da interação entre si, em prol de um objetivo comum, cria e sustenta as condições necessárias para que a inovação ocorra de forma sistêmica e ágil. Tá, mas aí como que a gente pode traduzir isso, né? Uma forma de traduzir uma visão bem macro aqui para vocês, que normalmente a gente atua bom, eu tenho a estratégia do negócio. E aí, com isso, eu passo a entender onde é que está a estratégia de inovação. E aí, sob essa lógica de ecossistema, é eu olhar, bom, em alinhamento organizacional, o que eu preciso ter de práticas de governança de inovação que vão fazer com que o meu ecossistema funcione? Quais sinergias eu preciso gerar dentro do meu ecossistema interno corporativo de inovação? O outro ponto é suporte e recursos para inovação. Quem vai gerir, né? Quais recursos são necessários para isso? Como vai ser o nosso processo de geração de ideias, né? E aí a gente desce para processos de inovação. Quem vai fazer? Como vai fazer? Onde vai fazer? E aí entra comportamento e modelo mental também, que aí são práticas realmente de trabalhar a inovação. Ah, quero fazer semanas de inovação, programa de empreendedorismo, enfim. O que isso quer dizer na prática, né? Tornando mais simples. É que eu preciso ter ações em cada uma dessas categorias, ou em mais, caso vocês queiram trabalhar outras categorias, para que a inovação realmente funcione na minha empresa, para que assim eu consiga empoderar a inovação na minha empresa.
E aí, o que é um Labs, né? No conceito que a gente trabalha aqui do Laboratório de Inovação Corporativa. É uma forma de operar e de empoderar o ecossistema corporativo de inovação. Então, assim, eu decido olhar a inovação sob essa ótica de ecossistema corporativo. Então, a empresa passa a estruturar o Labs, que é o grande combustível para o seu motor 2, e aí, então, a empresa escolhe a forma de operar e empoderar, que é um pouquinho que a gente vai trazer aqui para vocês. Mas antes, a gente traz essa questão, né? Tá, agora entendi o raciocínio de vocês para chegar até o Labs de inovação. Mas por que incentivos fiscais e Labs de inovação? Pergunta para o Henrique. Já respondeu no fim das contas, Evelyn, para tornar de fato autossustentável a inovação dentro da empresa. Tá? Um parênteses aqui para a gente apresentar os benefícios fiscais hoje, principais, que a gente tem e está atuando, são a Lei do Bem, Rota 2030 para setor automotivo, setor mecânico, e Lei da Informática para hardware, software, automação. Tá? Então, o que os benefícios nos dão? Eles nos dão uma renúncia fiscal em favor da empresa para que, ao invés de eu pagar tributos para o governo, eu possa redirecionar esses investimentos para dentro da minha empresa, para dentro do meu setor de P&D. Que significa dinheiro na veia, tá? Lei do Bem, que é o mais conhecido. Lei do Bem, ele beneficia a fase de risco tecnológico de qualquer inovação. E o melhor de tudo, ele não necessariamente precisa dar um resultado prático. Tu pode fazer o teu P&D e ele não dá em nada. E é extremamente comum, porque o P&D é uma construção, a inovação é uma construção. Você vai em diversos caminhos para invalidá-los e encontrar aquele que é o correto. A lâmpada teve 100 e tantos protótipos antes de dar certo. Então, foi uma construção feita pelo Edison para isso. Então, o que a gente busca sempre quando associa esses incentivos? Aquele objetivo comum que a gente tinha em outro slide, transportar isso para os benefício fiscal, especialmente para a Lei do Bem. Colocar todos os colaboradores, todos os setores da empresa na mesma página. A gente vai fazer a sensibilização, porque não adianta o pessoal do compras achar que a gente comprar um microscópio novo, equipar um laboratório novo é gasto. Eles têm que entender que o benefício, ele representa dinheiro para todo mundo. Em algumas questões mais comerciais, a gente diz, a inovação aqui, ela não é para botar no Quem Somos, para botar nas notícias do site, no blog. A inovação aqui é para ela representar, de fato, algo na última linha do benefício, do imposto de renda e contribuição social especialmente. Então, a gente tangibiliza o que vai sendo produzido pela inovação. Se o resultado da inovação muitas vezes está anos à frente da empresa, o resultado prático hoje é a redução do custo com os projetos, né? Então, a gente cria esse objetivo comum dentro da empresa para que os benefícios fiscais financiem o setor de inovação. E como a gente vai ver mais adiante, é extremamente importante a gente estar todos na mesma página, dentro da corporação, para evitar perda de resultado. A gente fazer o governo financiar parte da nossa inovação. Perfeito. Algum comentário, pessoal? Fiquem à vontade, podemos abrir aqui para umas perguntas, dúvidas. Não? A gente percebe que há uma certa dificuldade, né, dentro das empresas, no que diz respeito à aplicação desses benefícios fiscais, assim. É um processo muito complexo? Via de regra, não. Tá? Vamos lá, Lei do Bem. Lei do Bem, a maior complexidade é a gente escolher os projetos incentivados. A Lei do Bem, na prática, a gente auto-aplica ela. A empresa define, estou fazendo P&D, controlo os meus gastos, e depois eu reporto para o Ministério.
Então, primeiro a gente utiliza e depois pede a bens. Tá? Então, é extremamente necessário a gente ser criterioso nessa primeira etapa para o compliance do benefício. E nisso, todo mundo alinhado na mesma página, o pessoal do P&D alinhado com o pessoal do fiscal, alinhado com o pessoal de compras, da engenharia, muitas vezes, é extremamente necessário para descomplicar esse processo, para evitar que lá na frente a gente tenha um revés, né, no aproveitamento do próprio benefício. Tá? Então, também adiante a gente vai ver onde que a gente pode facilitar isso por meio da interação com startups, com micro e pequenas empresas, com universidade, com o ICT, que nos dá outras formas de inovar, de fazer inovação, sem necessariamente precisar constituir um grande centro de inovação dentro da minha empresa. A Evelyn vai mostrar a mandala ali, e ela é muito clara nesse sentido. Todas as formas de inovação têm uma forma de aproveitar um benefício que está hoje existente. Né? Esse aí mesmo. Evelyn, vai explicando rapidinho, a gente vai fazendo os insights aqui, porque vai tangibilizar para todo mundo onde é que está o recurso para a inovação. Ótimo. A gente, então, fala muito disso, né? Da inovação corporativa, do Labs de inovação, e a gente trouxe, assim, uma tradução para vocês de uma mandala, né? De opções de trabalhar esse Labs de inovação, de operar esse Labs de inovação. Assim, gostaria, né, que vocês olhassem isso com a mente aberta, no sentido de não é uma estratégia que é a melhor para a empresa. Se eu fosse dizer estratégia ideal, é a empresa pintar todas as 4, né, estratégias dessa mandala. Então, quanto mais, melhor, né? Uma estratégia de inovação vencedora é uma estratégia que usa diferentes práticas, né? É uma estratégia que vai além, né? Então, isso tem até muito, tanto na literatura quanto na prática mesmo, dados que mostram que as empresas que utilizam mais de uma estratégia para operar a inovação têm mais resultados. Então, quero que vocês olhem não com essa mente de essa é a melhor para mim. Não, todas são melhores, né? A questão é entender o momento da empresa, por onde começar, com o grande objetivo de pintar o maior número possível. O primeiro que a gente vai mostrar para vocês também o mais comum, é o que originou muito esse cenário de laboratório, né? Que é o Concept Development, onde a empresa, ao, né, usar essa estratégia, iniciar ou incluir essa estratégia, ela deseja criar novos produtos ou serviços, ela deseja validar novas ideias de negócio, né? É similar ao P&D, mas não é o P&D, porque o P&D ele inicia, valida, testa e ele industrializa, que nem a gente fala na inovação. Nesse conceito do Lab de testar novos conceitos, ele testa e valida novos conceitos e normalmente entrega para uma área ou de engenharia ou para um P&D, como a gente já vê em várias empresas, para industrializarem essa inovação. Então, essa área, ela testa, né? Como recurso, né? O que é necessário? Não precisa ter grandes infraestruturas e, normalmente, as empresas montam times multidisciplinares com intraempreendedores. Então, assim, eu decido trabalhar o desafio X. Ou muitas vezes abro um edital internamente, quem tem interesse em trabalhar a inovação se junta, né? E se inscreve, se junta e forma esse squad temporário para validar um conceito, ou não, ou eu monto um time fixo, né? E esse time fixo ele vai trabalhar esses novos conceitos para mim, mas vai estar dentro aqui da minha operação. Aqui a gente ouve muito, a empresa não tem que ter a área de inovação fixa, ou a empresa tem que ter a área de inovação. Não existe a fórmula mágica, existe a forma que dá melhor resultado e a forma que casa com a estratégia da empresa, tá? Não vamos entrar nessa linha de verdades absolutas desse meio da inovação, que isso não existe. Existe a melhor estratégia para a empresa, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui o da IKEA, né? Eles têm um espaço de exposições, nesse caso, onde tem colaboradores trabalhando internamente, mas eles também chamam pessoas externas, como design, arte, tecnologia, pessoas especialistas dessas áreas, para criar e validar os novos negócios deles, né? Então, tem colaboradores lá dentro, chamam alguns especialistas externos e validam esses conceitos. Da mesma forma, a Dupont trabalha.
Da mesma forma, o Mastercard Labs trabalha, né? Então, isso é muito legal. Eles trabalham também e eles falam que eles co-criam com o cliente. Então, aqui, realmente, essa questão é opcional trazer clientes e parceiros, mas quanto mais envolver meu cliente, melhor, né? Vantagem e desvantagem. A vantagem é realmente que eu estou na operação, que eu estou trazendo entre empreendedores, que eu estou dentro da agenda da empresa, mas com uma certa liberdade. Desvantagem isso leva muito a inovações incrementais. Então, é entender que aqui, e que é muito importante, são as inovações incrementais, não é simples chegar numa inovação radical, mas é ter uma noção que se eu quero chegar numa inovação radical, eu quero fazer uma inovação super disruptiva, não é por essa linha que eu deveria seguir. E transportando para os incentivos fiscais, aqui é o básico da Lei do Bem. A gente vai pegar nossos colaboradores, escolher os projetos que são incentiváveis e vai aproveitar de 20% a 34% dos gastos que eles, os investimentos que eles nos representam, para a gente deduzir da nossa base de cálculo e reduzir o tributo a pagar. Aqui é o básico. É o que a gente tem, basicamente, em qualquer corporação e consegue aplicar o benefício fiscal hoje, tá? Nos outros, aí, a gente vai entrando em outras especificidades dos benefícios, que aí ele começa a aumentar e começa, de fato, a mostrar bastante retorno. Seguindo aqui, a gente tem o outro, que é o Venture Ecosystem. Então, é a empresa que decide, né, passar a trabalhar com o ecossistema também, né? Que é criar conexões, né? Conexões com diferentes objetivos. Eu quero me conectar com uma startup para investir, para contratar como fornecedora, ou seja, para acompanhar nos ecossistemas o que hoje ameaçaria o meu negócio, né? O que hoje poderia assassinar o meu negócio, como a gente fala, né? Esse tipo de estratégia, ele exige que a gente tenha pessoas dedicadas, ou a pessoa, né, dedicada a gerir esse ecossistema. Porque é muito relacionamento, né? Eu gosto de fazer esse link até com casamentos, com relacionamentos. Eu preciso estar constantemente em contato, eu preciso, né, todo dia investir nesse relacionamento. E isso é muito quando a gente fala de ecossistema. Eu preciso ter uma pessoa focada nisso, seja porque a startup que eu vou investir pode ser que ela quebre e por que eu não acompanhei e não ajudei, ou a startup que é meu fornecedor hoje é muito importante, pode quebrar e eu quero, né, que ela continue porque ela oferece da melhor forma. Enfim, é acompanhar. Então, por isso que é interessante ter pessoas dedicadas, tanto internas quanto externas, para gerenciar essa conexão, né? E aqui a gente tem diferentes exemplos, né? A IKEA trabalha isso muito forte também. A gente tem a Luiza Labs, né, do Magazine Luiza. Isso é um exemplo brasileiro, para não trazer tantos exemplos de fora, assim. Trabalham muito fortemente esse futuro do varejo através da conexão e do investimento, da compra mesmo de startups, né? E traz para dentro e compram diferentes, né? Startups diversificam muito. E esse exemplo ele tem como vantagem esse compromisso, realmente, marca, branding, isso é muito importante. Tem como vantagem uma questão cultural, porque isso está até na base do conceito de inovação aberta, porque a partir do momento que eu resolvo me abrir a esse fluxo, né, de conhecimento, esse fluxo de troca, onde eu dou o meu melhor e em troca eu tenho o melhor do outro também, eu consigo acelerar internamente a inovação na minha empresa, culturalmente também, né? Porque as pessoas passam a ver esse movimento, novos conhecimentos são agregados à operação, e isso é muito legal. E aí, como desvantagem, tem muito a questão de que nem é tanto uma desvantagem, enfim, é um desafio do processo, quanto pode ser difícil conectar essa startup ao motor 1, né? Ao mundo da empresa. O quanto isso pode ser difícil, desde o quanto um setor de compras entender que a startup talvez não tenha ainda toda a documentação necessária para ser contratada, porque, afinal de contas, ela vai fazer um projeto piloto, né? Então, seja por isso, ou por realmente a operação não entender a startup como algo benéfico para ser fornecedora ou parte da empresa. Então, passa muito por isso essa questão.
E aqui, pessoal, é algo que vem crescendo no aproveitamento de benefícios fiscais, mas a gente tem espaço para muita coisa. Ainda é bem comum a gente ver interação de empresas com universidade, com ICT, tá? A gente vê movimentos de empresas comprando startups, mas as startups, elas são para um desafio um pouco além, um pouco mais para o futuro. Então, aquela pesquisa básica, pesquisa aplicada, as universidades, elas têm toda a estrutura pronta. Muitas vezes está ociosa e ela está ali com a disponibilidade de números de professores, diferentes expertises que a empresa não tem dentro do quadro. Então, contratando, utilizando, fazendo parcerias técnicas, convênios com as instituições, a gente consegue aproveitar esse valor no benefício, tá? A gente exclui também de 20% a 34% desses gastos lá da nossa base de cálculo e ajuda no projeto. Como lá em Brasília os técnicos são muito acadêmicos, que são chamados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para fazer avaliação, eles têm essa visão da universidade. Eles sabem o quanto é importante ter um apoio especializado em diversas áreas no teu projeto de P&D. Torna o nosso projeto de P&D robusto e maximiza o benefício, tá? Aqui tem um pedacinho da lei do bem, que a gente sempre fala, todo mundo questiona, que permitiria a gente aproveitar até 250% do valor que a gente investe um P&D com ICT universidade, tá? A lei prevê isso, mas hoje a gente não está conseguindo aplicar. Falta muita interação entre as partes, tá? Para a gente conseguir levar isso adiante. Mas olhem com atenção quem já faz P&D dentro da empresa, quem está implementando os incentivos também, já façam com um planejamento de interação, porque maximiza o seu benefício e turbina bastante a própria atividade de pesquisa. Perfeito. E aí a gente tem a outra que... Acho que eu estou me ouvindo aí em alguém. Pronto. E aí a gente tem o outro ponto, que é o Makerspace, que eu gosto muito, modéstia à parte, assim, porque, assim como a Maria Odete leu ali no início, né, uma das questões que fez eu me apaixonar por esse mundo de inovação é essa lógica do intraempreendedorismo. É o quanto as empresas desperdiçam a capacidade criativa dos seus colaboradores e o quanto usar, né, mas no bom sentido, assim, o quanto engajar os colaboradores nos desafios da empresa, né, e usar essa capacidade criativa deles e a experiência deles no dia a dia que estão na operação é benéfico para os resultados da empresa, mas para o colaborador que se motiva e se engaja ao ver a sua ideia sendo executada e se tornando um projeto da empresa e desenvolver essa sensação de dono, sabe? E isso, para mim, assim, é um grande propósito, fazer com que cada vez mais as empresas entendam essa lógica e a importância disso, e também o quanto isso é importante para as pessoas, né? Então, o objetivo aqui é isso, é fornecer, né, a colaboradores engajados, a intraempreendedores, espaços e ferramentas para que eles possam ter novas ideias, prototipar ideias e desenvolver novas habilidades. Normalmente isso é visto como um baixo valor estratégico pelas empresas. E, de novo, voltando, né, ao que eu acabei de falar, isso tem um resultado importante, né? Até um exemplo que a gente vai trazer ali nos cases, mas na ThyssenKrupp Elevadores, a gente traz esse case porque eu fui funcionária há alguns anos e hoje eu atendo eles. E lá tudo começou pelo intraempreendedorismo e virou o centro de inovação, virou Venture Ecosystem, enfim, foi se trabalhando as outras estratégias e lá a gente conseguiu muito resultado e pessoas engajadas no processo, né? E aqui, em termos de recursos, ter um espaço, né? Mas esse espaço, aqui a gente põe como exemplo, é um espaço de prototipagem com máquinas, etc., mas pode ser um espaço online também, de colaboração. A gente tem tantas ferramentas aí disponíveis de forma gratuita, ou outras pagas, ou fornecedores que podem desenvolver do zero com as empresas
ambiente online, onde a gente consegue, né, colaborador coloca ideia, outro comenta, eles vão construindo juntos e ali eles podem trabalhar essa capacidade criativa deles. Desculpa, me faltou as vantagens. Pode falar. Não, pode falar até para a gente cuidar o tempo aqui. Não, porque aqui, pessoal, a gente vai indo cada vez mais fundo no benefício da Lei do Bem e começa a abrir para outros incentivos fiscais, tá? Quando a gente cria um centro de P&D, a gente investe em infraestrutura, investe em máquinas, a gente consegue, para a máquina, reduzir 50% do IPI na compra, tá? Para o centro de P&D, a gente consegue incentivar toda a obra de engenharia, as obras civis, a equipar esse centro, esse espaço dedicado a P&D e depreciar no mesmo ano da aquisição todos os equipamentos que a gente adquire, tá? Então, a gente já vai uma das últimas formas de aproveitamento da Lei do Bem. A gente começou com o básico, foi para a interação, está chegando agora na criação desses espaços dedicados a P&D, tá? E uma coisa bem legal aqui abre espaço para um incentivo que não precisa ser lucro real para aproveitar na Lei do Bem. Empresas do lucro presumido conseguem aproveitar a redução de 50% do IPI quando elas compram máquinas e equipamentos dedicados a P&D. Tá? Uma das únicas duas possibilidades de lucro presumido aproveitar o benefício. Tá? Então, conforme a gente vai evoluindo na nossa mandalinha, vai abrindo outras possibilidades. Tá? Até chegar aí no sonho de qualquer diretor financeiro em termos de benefício fiscal, que é o próximo que Kevin vai nos passar, que aí eu abre tudo. O último é o Skunk Works, né? Isso é um nome que surgiu na Segunda Guerra, assim, que até foi pela Lockheed Martin, se eu não me engano, que é um nome que é para projetos, né? Onde a gente tem poucas pessoas, é um projeto mais fechado, mas é um projeto focado em uma inovação mais disruptiva e radical e, por consequência, no longo prazo, né, de trabalho. Então, o objetivo dessa parte da mandala, dessa parte verdinha da mandala é isso, é buscar iniciativas de longo prazo, tecnologias, modelos de negócio, enfim, diferentes inovações disruptivas para o negócio. Aqui, normalmente, o que as empresas fazem é sair da operação, né? Então, assim, eu escolho o time, eu contrato externamente, enfim, mas esse time, ele está distante do headquarter. Eu pego os melhores, né? E coloco para longe do headquarter. Então, um exemplo, a ThyssenKrupp, continuando até no case, quando decidiu fazer isso, pegou o melhor time e foi pro Tecnopuc, né? Para a PUC aqui em Porto Alegre. Então, lá esse time, ele trabalhou junto com times mundiais, né? Inovação radical, né? Inovação mais disruptiva. Vantagem e desvantagem, né? Falando disso, assim. Bom, a vantagem, eu tenho total liberdade. Então, eu estou ali pensando em inovação, eu não sou interrompido pelo colega que está passando, não sou interrompido pela ligação, pelo ramal, que normalmente esses espaços não têm ramais. Eu tenho liberdade para criar, para olhar para fora da empresa. E acaba que desvantagem é um desafio tu conseguir manter o mínimo de conexão com a operação, né? Mostrar o teu valor para a operação. Porque aí entra a lógica motor 1 e motor 2. Nem todas as empresas têm clareza dessa lógica e passam a investir na inovação mais disruptiva e o dia a dia acaba sendo doloroso em como que eu vou mostrar para a empresa que eu estou sim trabalhando, né? Que eu estou sim gerando resultado para ela e que isso é um processo, né? Que nós que estamos, né, estudando ou estamos propensos a inovar, já que estamos todos aqui, né, nessa manhã, porque nos interessamos pelo assunto, entendemos isso. Mas no dia a dia da operação isso é muito complicado. Então, como desvantagem, é entender como conectar desconectando. Eu acho que esse é o grande desafio de operação quando a gente fala de focar nessa questão da inovação mais radical. O bom é que agora a gente já sabe como resolver esse problema, né? Da dificuldade em demonstrar resultado nos Skunk Works. Exatamente. E é o aproveitamento total da Lei do Bem, tá? Se as pessoas estão ainda vinculadas de alguma forma à empresa, elas são 100% aproveitadas. Projetos são, via de regras, totalmente inovadores, qualificáveis. Qualquer equipamento que adquire para esse novo setor, tá? Não pode chamar de setor, essa nova empresa,
entre parênteses, que é criada, que é elaborada, a gente consegue aproveitar basicamente tudo, tá? E aqui abre benefício de ICMS, por exemplo. A gente vai criar um espaço, vai ampliar ou implantar uma nova planta, uma nova área, uma nova estrutura para isso. O governo, o Estado, Kleber e Patrícia podem ajudar também vocês depois nisso. A gente consegue aproveitar a Fundopem, que é um financiamento para ampliação e implementação, e pedala ter o ICMS incremental para daqui a 8 anos. O Integrar, que também te dá um benefício de reduzir esse teu ICMS incremental conforme tu vai pontuando, conforme é teu projeto. Tá? O Rota 2030, que é para o setor automotivo, metal mecânico, tem uma linha exclusiva de benefício que é para projetos de nova mobilidade, de mobilidade do futuro, de questões mais disruptivas, mais fora do que seria considerado incremental, que também a gente enquadra. Tá? Então, o Scrum Works é o aproveitamento full. Por isso que a gente diz que é o sonho de qualquer controller, qualquer diretor financeiro. Porque, embora ele não esteja vendo a inovação hoje, ele está vendo o dinheirinho entrando, deixando de sair de alguma forma. Ele está conseguindo redirecionar aquilo que ia para o governo em outras áreas da empresa para que o motor 1 continue rodando e acelere ainda mais. Então, é exatamente essa ideia do incentivo fiscal dentro de uma ideia de laboratório de inovação corporativa. Como a gente estrutura tudo da melhor forma possível para que, para aquela companhia, para aquela corporação, a gente consiga aproveitar o máximo dos benefícios que estão disponíveis para a empresa e para o setor dela. Tá? Então, a gente vai ver ali ainda nos benefícios como que é a maximização, como é que a gente faz isso para a gente aproveitar ao máximo e trazer o retorno já agora, a partir do mês, basicamente, que implementa os projetos para a empresa. Né? Então, eu gosto muito porque agora é uma festa. Ou seja, né, tu faz a inovação de uma forma autossuficiente e ainda constrói o futuro da tua empresa, né? O futuro desejável da tua empresa. Então, a fórmula perfeita. O futuro ainda te dá dinheiro para o presente. É uma Exatamente. Quase financeira. Aí, se tem alguém aqui que faz gestão da inovação, consegue trabalhar a inovação sem a controladoria todo dia no teu ouvido, né? Legal. A gente vai para os cases. Aqui é mais ou menos até como operar, né? Trazendo isso para vocês, assim, bom, eu defini a minha estratégia, eu entendi o meu terreno fértil, eu estou disposto a trabalhar. A gente traz um conceito, assim, bem macro para vocês. Bom, primeiro ponto, né? Criar esse ambiente interno de fomento à inovação, que é escolher a minha estratégia e entender como eu vou trabalhar, qual delas eu vou trabalhar. Aí entra um trabalho bem forte de vanguarda, cultura e empreendedorismo, onde eu passo ok, agora todos nós vamos falar a mesma língua. Inovação é um pressuposto intrínseco à operação e gestão da empresa. Podemos começar por essa parte, mas a gente quer que o futuro seja ali. Então, assim, todos nós vamos passar a falar a mesma língua. Lideranças, vice-presidências, diretores, até os cargos menores da empresa, né? Então, isso é importante, ser essa necessidade dessa linguagem comum e essa comunicação. E aí, com isso, né, ok, todos conscientes da realidade, estratégia definida, processo definido, a gente passa a ter as novas soluções e conexão. Então, ok, aqui novos produtos, conexões, enfim, aqui eu coloco em prática o resultado que eu espero com o meu lab de inovação. E aí, claro, como eu vou ter resultado, eu acabo indo para a questão realmente aberta, de parcerias, onde eu trabalho com novos clientes, com novas startups, eu coparticipo de projetos, eu ajudo a acelerar startups. Então, só assim, trazendo um conceito macro, se vocês perguntassem como que eu começa, né, pela cultura vanguarda. A gente vai mandar isso aqui para vocês também, né? Cultura vanguarda, empreendedorismo. Passa, então, a operar essas novas soluções, essa conexão, porque, no final das contas, todas as mandalas que a gente falou ali tem como grande causa, né, e grande consequência gerar novos produtos, serviços, modelos de negócio para a empresa. Então, aqui eu passo a operar e aí eu, então, começo a trabalhar com novas oportunidades com o mercado, né? Então, assim, um passo a passo macro para vocês. E fechando os principais benefícios desse
modelo de trabalho de inovação que é totalmente acompanhado dos incentivos fiscais desde o início, né? Então, uma empresa fecha comigo e com o Henrique, desde o primeiro momento, a gente olha do viés qual a melhor estratégia de inovação e qual forma a gente vai trabalhar melhor em conjunto esse framework de incentivo fiscal e inovação. Aí, benefícios aqui para trazer para vocês, mas acho que isso já ficou claro, né? O primeiro deles é a maximização do uso dos incentivos fiscais, por todos esses modelos ali que o Henrique já comentou. O outro benefício é a diminuição das incertezas nos projetos, porque eu estou trabalhando com a melhor metodologia que eu sei que eu vou errar na hora certa, né? Que eu vou trabalhar bem naquela lógica de inovação, mas também porque eu tenho esse apoio dos incentivos fiscais que me ajudam principalmente nos momentos de incerteza da inovação. Então, o risco, ele fica muito menor, né? A parte de gestão da inovação, porque então eu tenho clareza, eu tenho estratégia, eu tenho indicadores, então eu estou gerenciando o melhor cenário, eu estou regando, né, o meu terreno fértil. E a parte de cultura e propósito. Por questões de incentivo fiscal, porque aí falando de lei do bem, tem essa exigência que nem é pesada de documentação, gestão de horas, então eu passo já, né, eu estou alinhado já com uma cultura mais de inovação, mas também por todas as outras ações que nem a gente falou eu me conecto com startup, eu estou também fomentando internamente a minha cultura. Eu trabalho Makerspace, o empreendedorismo, eu estou focando também e trazendo, né, uma cultura mais orientada para a inovação. Então, a gente consegue mostrar aqui que são benefícios fiscais, né, gerenciais e de cultura e propósito. Ou seja, a gente traz benefícios realmente sob a lógica de ecossistema corporativo de inovação. Não é uma coisa só, e sim é um ecossistema. Isso. E a gente acaba invertendo uma lógica que é normal hoje, pessoal. Hoje isso que se faz. Chega em janeiro, olha para o passado, o que a gente tinha, e taca benefício. Isso deixa muito a ponta solta e, às vezes, é necessário usar o método de TOR para resolver algumas questões. Chamar o TOR por uma retada. Aqui a gente inverte a lógica. A gente planeja junto, a gente faz o acompanhamento. Aí o pessoal lá da ponta pode ter uma ideia que ele tem, muitas vezes, receio de perguntar, porque na cabeça dele pode ser algo pequeno. Conforme a gente vai estruturando, a gente valida isso antes e consegue planejar isso para que a gente não tenha que recuperar, e sim otimizar. É verdadeiramente uma inversão da lógica de como é feita a apuração de benefício fiscal na maioria das companhias hoje. Elas olham para o passado para aproveitar. A gente aproveita olhando para o futuro. Então, essa é a grande lógica do nosso viés, a gente pensar onde pode ser melhorado, para que justamente o controle não esteja no teu pé depois. Então, e agora o prático, né? Isso, alguns cases, e na verdade eu vou passar, e qualquer dúvida, assim, eu vou tentar passar de uma forma até mais rápida, porque eu acho que o mais rico é esse bate-papo, assim, gostaria de ouvi-los, né, e dessa troca, e qualquer dúvida sobre os cases a gente pode tratar ali também nas dúvidas. Mas a gente trouxe 3 cases aqui. O primeiro deles é da ST Engenharia, enfim, uma empresa aí de 60, 70 anos, né, que foca nessa parte de consultoria de grandes obras públicas, né, planejamento, saneamento, meio ambiente, né, então, assim, eles têm esse foco muito nessa questão. Eles nos chamaram, né, para criar o Habitat, que é o que a gente acabou criando em conjunto, que é o laboratório de inovação deles. Eles viram, né, quando eles nos chamaram, eles falaram, eu preciso construir o meu futuro. Eu não sei qual vai ser esse futuro, a gente sabe que na própria engenharia civil muita coisa está surgindo e eu quero fazer parte disso, né? Então, como eu posso fazer parte? Vocês podem acessar o site, o site tem algumas informações, tem uns vídeos sobre o trabalho, mas falando de questões estratégicas lá, se optou, né, pela questão de Venture Ecosystem e de Makerspace. Venture Ecosystem porque é exatamente essa estratégia deles. Eu quero me conectar com o que eu não sei. Eu quero trabalhar novos modelos de negócio. Eu quero sair desse meu dia a dia porque eu preciso construir o meu futuro. E na lógica dessa empresa, construir o futuro era focar no Venture Ecosystem. E fortemente também no Makerspace. O que foi feito nesse caso, tá? Se criou uma estrutura física dentro da empresa, onde lá hoje se colocaram 20 e poucos funcionários,
Se criou um CNPJ novo, porque a intenção é que isso seja uma empresa, que isso gere resultado para a empresa, esse laboratório de inovação aberta, né, que é como a gente chama ali. Inclusive, na sociedade da empresa, um coordenador de meio ambiente, há muitos anos que estava na empresa, virou sócio, ou seja, eles empoderaram esse colaborador, que eles gostariam que ficasse na empresa e que era importante para a empresa, assim como trouxeram 20 e poucos colaboradores da operação pro espaço. E nesse espaço, os colaboradores podem criar muito, né? Então, ou seja, acontece o Venture Ecosystem, mas acontece o Makerspace. A base de todo esse trabalho foi muito também a pedagogia da cooperação que a gente fala, né? Que é realmente essa lógica de colaborar com o ecossistema, mas também colaborar internamente uns com as ideias dos outros. Essa construção, ela foi muito interessante, né? E no site vocês conseguem ter mais acesso. E aqui eu deixo disponível, assim, uma visão geral, né? Slide cheio de texto, mas é para mostrar para vocês, assim, que a gente dividiu o Habitat nessa parte de facilities, onde a gente tem um laboratório, né? Então, físico e digital, a ideia desse site é que se desenvolva ainda mais uma plataforma, realmente, de inovação aberta da empresa. Toda a parte de framework, né? Para construir novos negócios, para apoio a startups, mas para apoio ao desenvolvimento de ideias internas. Toda essa parte de mentoria, então, pessoas, network, e o apoio realmente também de academia e empresas. Porque a gente fala muito também ali, esqueci de citar isso, no Venture Ecosystem, de startup, né? Mas, por exemplo, a gente, num dos programas de inovação aberta com a ThyssenKrupp que a gente fez, a solução não estava na startup, a solução estava na academia. E, às vezes, a gente acaba indo tanto nesse hype da startup, esquece de olhar para o ator academia, né? E para o ator também outras empresas, né? Então, por exemplo, por que não? Eu não posso propor para uma outra empresa, eu tenho esse desafio, eu vou colaborar contigo. Isso foi um pouco também do que eles fizeram. Eles desenvolveram, junto com a Braskem Labs, a primeira ciclovia de plástico do Brasil. Então, realmente uma parceria de uma grande empresa, né, que estava representada ali pelo seu laboratório de inovação, junto com o Braskem Labs. Passaram por todo o processo do Braskem Labs como uma startup. Isso foi super legal. E um baita aprendizado, assim, para as pessoas do motor 1 que passaram a atuar no motor 2 e agora estavam vivendo como uma startup, né? E, obviamente, isso influencia todas as áreas da empresa. E só um adendo, Evelyn, no caso da SPE, tá? Eles fizeram uma parceria com a URGS, foi um convênio que eles transferiram, acho que quase 800 mil reais para a universidade em 2 etapas. Só que o convênio foi feito de uma forma um pouco capenga, pela falta de comunicação entre as partes, e eles não estavam conseguindo aproveitar uma coisa básica do benefício, eles não estavam nem conseguindo excluir no imposto deles normal. Aí a gente estava lá, identificou esse gap e fez uma correção nos termos de parceria para que a empresa conseguisse recuperar 300 mil de tributo que ela deixou de pagar desse contrato, quase 300 mil desse valor. Então, a gente tentativamente conseguiu identificar 300 mil que estava indo para o ralo que se recuperou. Se a gente for botar em dinheiro na última linha, isso aí é quase 90 mil reais que deixou de ser pago em tributo, tá? Então, uma economia por um negócio que poderia ter sido visto antes. Isso a partir de quando a gente está lá. Imagina o que pode ter acontecido antes. E foi revisitar para não dar mais confusão. Aqui a gente tem o exemplo da Thyssen, né? E esse exemplo ele é bem rico porque a gente acompanhou juntos, né? Lá no início essa lógica de olhar para o incentivo fiscal, né? Falando de Brasil e falando de elevadores, né? A Thyssen tem 11 negócios no mundo, né? Isso tá com o logo antigo, para alguns podem saber, né? A ThyssenKrupp ela foi comprada, passou a ser agora TK Elevator, né? Mas esse case é antes, a gente já está ajudando nessa operação dessa nova empresa, mas esse case anterior é o que a gente traz aqui, aonde foi por fases, né? Então, assim, a Thyssen decidiu trabalhar a sua ambidestria organizacional, ou seja, o seu motor 2, e eu tive a chance de estar lá no início e eu posso contar isso para vocês, assim, com bastante propriedade, então.
E o que a gente fez nessa fase 1? Então, ok, decidimos trabalhar o nosso Labs de inovação. Como que a gente vai trabalhar? Primeiro ponto, iniciamos pelo Makerspace. E fica aí uma dica também para quem hoje talvez não atue tanto com inovação ou para passar para outros empresários que desejam começar. Tu usar o potencial inovador que já tem na tua empresa, que está na capacidade criativa dos colaboradores, é um bom começo, né? E a gente começou por lá. Começou compartilhando desafios da corporação e pedindo ajuda dos colaboradores para solucionar. Isso acabou dando resultado no primeiro ano, efetivo realmente, onde a gente também reconhecia e recompensava os colaboradores. Isso acabou dando origem a um novo programa mais robusto que hoje a gente tem, que é o programa totalmente gamificado, que a gente chama de Inove. Essa escolha também foi colaborativa do nome do programa, totalmente. 3.000 e poucos colaboradores deram contribuição. Surgiu esse nome, a gente fez uma outra votação, eles escolheram por esse nome. E hoje, isso é um sistema que funciona quase como uma lógica interna de economia. Assim, a gente tem as moedas virtuais da empresa, onde uns investem nas ideias dos outros, e com isso ajuda o outro a dar maior ênfase para a sua ideia, e o avaliador vê, poxa, essa ideia teve investimento, teve curtida, teve comentário, então eu vou realmente avaliar bem essa ideia. O Sesc também usa esse mesmo portal desenvolvido internamente, eles compraram e eles estão usando com uma lógica diferente, então isso é muito legal. Aí o outro ponto que a gente trabalhou é o de Concept Development. Aí começou, ok, a gente teve resultado com inovação, usando a capacidade criativa dos colaboradores, e agora a gente viu que a gente poderia ir mais longe. Então, aí que a gente se tornou, né, um dos centros de inovação da Thyssen no mundo, para ajudar nessa validação de novos negócios, com foco realmente em inovações incrementais, e mais voltado ainda para manutenção dos elevadores, tá? E aí, quando entra na fase 2, aí a gente, ok, então a gente está trabalhando os colaboradores, está alinhando a inovação com a estratégia da empresa, agora viramos um centro de inovação, testamos novos conceitos, então vamos passar a operar sob a lógica de ecossistema de inovação. E aí a gente começou o Open ThyssenKrupp, que é o programa de inovação aberta da Thyssen, que neste caso, isso é uma dica legal também, se propõe a não trazer programas de inovação aberta focados no core business. Porque nesse caso tem muito desafio nas áreas, né, marketing, recursos humanos, compras, logística, que a gente pode trabalhar. E, por consequência, eu consigo ajudar essas áreas a serem mais inovadoras e, quando necessário, apoiarem a inovação da maneira correta. Então, o Open ThyssenKrupp, a gente foca em lançar os desafios da empresa para o mercado e contratar essas startups como fornecedores. Não é uma prática hoje investir na startup e sim contratar. E a parte de Skunkworks, então, foi a partir do momento que a gente virou um centro de inovação, nós atuamos e colaboramos com projetos mundiais, porque existem outros 4 centros de inovação da Thyssen no mundo, nós fomos esse 4º, né? E ele surgiu, de novo, a partir de um trabalho feito com a capacidade criativa dos colaboradores, que acabou escalando os resultados. Aqui tem um case legal para contar dessa relação entre lei do bem e, né, a operação da inovação. Logo que a gente começou a trabalhar o Concept Development, a gente focou muito na lei do bem, que a Thyssen já usava para o P&D, né? Mas a gente viu que poderia usar para muito mais áreas, não só para o centro de inovação e assim para outras áreas. Ou seja, a gente pegou a lei do bem e passou a olhar para ela sobre uma lógica não só de auditoria, e sim estratégica. Aí também que acendeu esse sininho para a importância dessa metodologia que a gente está apresentando aqui. E aí a gente fazia, né, Henrique, workshops para mostrar os resultados da lei do bem, para que as pessoas entendessem, porque a gente não pode amar o que a gente não conhece, então se a gente queria que todo mundo nos ajudasse nesse processo, a gente tinha que apresentar esses resultados. E aconteceu que tinha um gerente na época que não olhava tão focado a inovação, a lei do bem. E ele não entendia esse ecossistema maior que ele fazia parte, né? E aí ele demitiu alguém que era 100% dedicado dentro da lei do bem, e isso gerou 1 milhão a menos de benefício. Uma demissão, 1 milhão a menos de benefício. Então, isso ficou muito marcado na história. Depois disso, a gente, né, ele e os demais também, né, passaram a olhar muito, e antes de demitir, antes de realocar alguma pessoa que focava em inovação, isso era visto sob a ótica do incentivo fiscal.
E aí aqui, então, só trazer o exemplo, né, do OpenSea Group, acabei comentando os cases, mas eu trouxe essa foto da Semana de Inovação para dizer, a gente lembra lá no início o ecossistema, que a gente falou de comportamento e modelo mental, e isso é uma categoria importante quando a gente olha sob essa ótica de ecossistema. O Motor 2 não pode deixar de olhar também para essa questão de modelo mental. Então, a gente faz, além do programa de ideias, uma semana de inovação. Todo ano, a gente já está na 3ª semana de inovação, onde a gente trata todos os assuntos e mostra a importância, né, do protagonismo dos colaboradores nesse cenário de inovação. Como a gente tem hoje essa estrutura na Thyssen, graças aos colaboradores, a gente valoriza muito isso e mostra muito essa importância, que isso é resultado para eles, isso é resultado para a empresa, né? Então, a gente nunca deixa de olhar sobre essa ótica de ecossistema. Aqui eu quis trazer o case de uma pequena empresa que nos procurou ano passado, um pouco antes da pandemia, e acabou fazendo muito mais sentido o projeto ainda pós, né, durante a pandemia, que é o acionista.com.br, é uma plataforma para investidores, mas é uma plataforma de reportes de informação para investidores, né? E eles falaram, eu preciso construir o meu futuro, né? E eu preciso trabalhar que novos conceitos eu vou trabalhar. Então, a gente, junto com eles, testou novos conceitos e hoje aí tá para nascer o novo projeto deles, que é um clube de investimento com inteligência artificial e outras tecnologias internamente. Então, rapidinho, assim, sobre esses cases, né? E deixando essa frase final, né? Que eu gosto muito. Inovação quase nunca falha por falta de criatividade, e sim por falta de disciplina. Então, muito do que a gente quer mostrar aqui é isso. É possível a inovação ser autossuficiente, é possível eu, como líder, gostar, sim, dos resultados que eu tenho com inovação, só que eu preciso de disciplina e entender que inovação é também isso, né? Então, agradecer vocês, aqui ficam os nossos contatos, né? Por favor, dúvidas, querem começar um processo na empresa de vocês, não hesitem em nos contatar. Deixa eu tirar aqui para agora eu conseguir enxergar vocês. A gente fica sem enxergar. Obrigado, Evelyn. Eu vou ter que parar de me comprometer que a gente vai falar só meia hora, 40 minutos, porque... assim, não dá, né? A gente se empolga e vai embora. Aí a gente se empolga e eu costumo falar rápido. Eu falei, gente, tem que falar. Esse assunto para mim é fascinante, sabe? Assim, genuinamente fascinante. Bom, assim, mas agora a gente abre então um espaço para alguém que queira fazer alguma pergunta, algum questionamento, né? Pode fazer pelo chat, pode também abrir o microfone, se apresentar e perguntar, né? Aproveitem aí que tem duas pessoas que entendem muito disso, né? Então, se alguém tiver algum questionamento, a gente ainda tem algum tempinho, né? A gente, apesar de ter me prometido um tempo menor, né? Mas vamos lá. Oi, Evelyn, Henrique, bom dia. Bom dia. Eu me chamo Diego Tolotti, eu sou supervisor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento aqui da empresa Bruni Tecnometal, aqui em Panambi, e nós estamos num processo muito bacana de inovação, tentando criar um ecossistema de Open Innovation aqui na região noroeste, tá? E uma das coisas que me chama a atenção é justamente nós demos um passo atrás, falando um pouquinho, né, nós já desde 2012, né, a gente tem o departamento de P&D, nós já utilizamos, então, dos incentivos fiscais via do bem, temos projetos do FINEP, Rota 2030 também, só que uma das coisas que nós sentimos necessidade foi realmente fazer um diagnóstico de inovação, tá? Isso foi feito agora, até a Maria Odete, nós estávamos intimamente, o Kleber, né, falando sobre esse diagnóstico, nós concluímos esse diagnóstico na Bruni, até para nós podermos entender realmente qual que é o nível de maturidade que a nossa empresa hoje, ela se encontra no que tange aos projetos de inovação. E a gente descobre que a inovação é algo que tem que ser de cima para baixo, né? Então tem que vir desde o high level da direção e não de baixo para cima, né? E a gente tem que realmente calibrar isso aí. Então, dentro dessa questão dos diagnósticos de inovação, de tentar fazer a inovação aberta, pelo que a experiência de vocês, o que vocês poderiam falar para
para nós que ainda não temos aqui na nossa macro-região, vamos falar assim, no Noroeste, um ecossistema de inovação. Como é que nós poderíamos ser protagonistas nisso, né? Talvez puxando as empresas, instituições, né, para que a gente pudesse estar falando cada vez mais sobre os problemas, muito pautado, similar com o pessoal, Daniel Eli, enfim, fez ali no Instituto Hélice, né, na Serra Gaúcha. Qual que seria a fala de vocês em relação a isso, né, por nós estarmos num pontapé bem inicial, falando em diagnóstico, em ecossistema de inovação mesmo, né? Tu sabe que tu trouxe o exemplo exatamente que eu ia te dar, assim, né? Que é do Hélice, né? Que a própria Thyssen fez parte durante um tempo, eu estive ali dentro também. E movimentos como Open Innovation BR, né? Que basicamente o que é, né? São empresas, pessoas, nesse caso do Open Innovation BR, né? São líderes de empresas que eles escolhem participar para trocar desafios. E o que eu te diria a lógica, né, disso para começar? Pegaria duas empresas, né? Então, assim, há duas empresas aqui da região que tu sabe que estariam nesse mesmo nível, né? Escolhe a pessoa da empresa, então, o supervisor de P&D, o líder de inovação, enfim, como a empresa trabalha, e passaria a conversar junto. Por exemplo, tá? Uma ação que a gente recentemente fez na própria Thyssen, mas eu já fiz isso também, a gente participou até via hélice numa que foi com a John Deere. Marca e uma outra também que eu me lembrei agora também que a Votorantim puxou. Se eu fosse tu, por exemplo, amanhã o que eu posso fazer? Entender quais pessoas que eu tenho que falar de 2, 3 empresas da região, marca online um benchmarking com elas, onde cada uma apresenta um pouco do que está fazendo e vocês conversam sobre os desafios em comum. E a partir disso podem surgir ações ou não. Nesses 3 cases que eu te falei foi isso. Então, por exemplo, a gente queria fazer um benchmarking sobre reconhecimento dos colaboradores quando a gente fala de inovação. A gente chamou, neste caso, o próprio SESC, a gente chamou a GCO e chamou mais um que eu me esqueci agora, mas não era Randon. E todos eles apresentam os cases, a gente também, e a gente troca. Então, assim, começar a construir um ecossistema, tu precisa começar a construir com as pessoas. Então, te respondendo o que eu faria no teu lugar, se tu quer construir essa tua rede, amanhã eu entenderia quem são essas pessoas e marcaria com elas para compartilhar os desafios e ver se elas estão afim de construir esse ecossistema aí contigo. E a partir disso o exemplo é contagiante, né? Então já tem 3, vai ter 4, vai ter 5, vai ter 6. Te respondi, Diego, acabei te falando vários pontos aí. Show. Sim, respondeu sim, obrigado. E depois que tem 6, ninguém quer ficar de fora, né? Exatamente. Que nem o flash mob, né? Vai um lá fazendo a dancinha, vai o outro fazendo igual. É a mesma lógica. Mais alguém, gente? Kleber, aproveitando que a gente está aí nesse momento também de falar sobre o que o programa Inova RS traz e qual que é toda essa proposta e tudo isso que vocês já veem, se você quiser também falar um pouco sobre o programa, sobre o que está acontecendo aqui na região. Obrigado, Maria. Isso que o Diego trouxe é muito importante, acho que é uma das ações principais do Inova, trazer principalmente essa parte de sensibilização, é o começo, sabe? A região ainda tem empresas ótimas, tem empresas muito boas na nossa região, só que ainda está no nível bem inicial em relação a essa conversa de desenvolver projetos de forma colaborativa, e nesse sentido, assim, que a gente vem atuando, principalmente com as empresas, tentar trazer essa parte da importância da inovação e começar a conversar com os vizinhos, porque os vizinhos de porta têm o mesmo problema, que buscam a mesma solução, sabe? E que têm soluções muito baratas no mercado ou que poderiam desenvolver soluções em conjunto. Então, é nesse sentido assim que a gente vem trabalhando, vem tentando sensibilizar as empresas, as universidades para trabalhar também de forma colaborativa, porque tem muita pesquisa, tem muita coisa que poderia ser aberta para os vários interessados, né? E eu acho importante ter essa conversa, trazer bons exemplos que vocês trouxeram aqui, talvez exemplos muito adiante, assim, muito à frente do que a gente vive na nossa região, mas é importante vocês trazerem e mostrar que isso é possível ser feito não só em grandes empresas, mas em todas elas que se interessam pela temática, né? E que a inovação é importante para não só se manter no mercado, mas se sobressair
melhorar os processos, né? E eu acho que, assim, agradeço muito pelas falas de vocês, a gente fica aberto também para vocês entrarem em contato. As empresas aqui também, por favor, fiquem abertos em entrar em contato com a Evelyn, com o Henrique. Eles têm uma experiência muito bacana, muito grande em relação à inovação, mesmo que seja em fase inicial, mas assim, eles já têm bons exemplos, sabem trabalhar com isso, e a gente não precisa criar nada do zero, né? Busquem as pessoas que sabem fazer, porque isso facilita muito o processo. Então, desde já, muito obrigado, Evelyn e Henrique, aí, pelos exemplos. Obrigada, Cláudia. Pegando o gancho, então, das conexões, a gente coloca também a universidade aí à disposição. E, Diego, do ponto de vista da Criatec e das startups, estamos super à disposição aí para a gente rodar alguns desafios em parceria, né? Acho que a gente tem um grupo de startups aqui que consegue gerar algumas coisas interessantes, então, assim, estamos super à disposição nesse contexto do ponto de vista da Criatec e das startups que aqui estão. E, da mesma forma, assim, para as demais empresas, estamos à disposição. E agradeço aí pela oportunidade, agradeço muito pelo compartilhamento de tudo isso, Evelyn e Henrique, e a gente pede que preencham o nosso formulário de presença ali, também para que a gente possa constituir um grupo e fazer as próximas ações, continuar falando disso, vamos co-criar algumas coisas junto, né, acho que esse é o nosso papel aqui na região também, como universidade, como agência de inovação. Então, assim, eu passo para a Evelyn e para o Henrique, para que façam suas considerações finais, e muitíssimo obrigada aí pela manhã de hoje. Obrigado, Marisete, obrigado. Eu vou falar primeiro, porque a Evelyn melhor aqui nas palavras, mas, pessoal, não façam as coisas sozinhos. A gente não está no filme do Jack Kerouac para estar isolado. Usem as conexões, usem o que está disponível no ecossistema, já é um ecossistema, talvez não esteja formatado, bonitinho, para botar no PPT, mas sim tem as conexões, tem os meios, tem tudo para desenvolver, tá? Então, não façam sozinho, contem conosco, e a gente realmente agradece o tempo de vocês aí, e para a próxima a gente promete que cumpre o nosso tempo de apresentação, para a gente poder conversar mais. Obrigado, pessoal. Para fechar, sim, eu contribuo muito falando, né, quem leu o livro Sapiens, né, sabe que o maior superpoder do homem é a colaboração, né, então, depois disso, e já entendendo e vendo a importância da inovação aberta, dos programas como Inova, como Hélice, como outros, né, o mundo funciona através de conexões, né, e hoje, mais do que nunca, a gente precisa crescer juntos para crescer melhor, a gente não cresce melhor sozinho. Então, essa é a mensagem final, assim. Agradeço vocês, né, pela participação, espero que a gente continue em contato. Falo bastante, mas é um assunto que me empolga muito, espero também ter contribuído aí com o trabalho de todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, super aberto realmente a falar sobre o assunto. LinkedIn, e-mail, a gente pode mandar essa apresentação também para vocês. E realmente nosso objetivo aí é tornar, principalmente o nosso estado, né, mais inovador, e quanto mais a gente trabalhar isso sobre essa lógica de ecossistema, melhor. Obrigada, gente. Então tá, é isso aí, valeu a todos. Nossas demandas, então, são todas recebidas aqui na universidade pelo nosso escritório, né, então, comunidade@unigi.edu.br, então estamos abertos para receber qualquer demanda aí das empresas e dos nossos parceiros. Muito obrigado e uma final de manhã aí para todo mundo. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.